paz do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Queridos irmãos, essa é uma palavra poderosa. A palavra do Senhor nesse texto que nós lemos fala acerca da vocação de Levi ou o chamado de Mateus. Esse Levi é o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus acabara de curar um paralítico e então, ao sair, ele viu um publicano assentado na recebedoria. Então Jesus, ao ver esse publicano, Mateus, um cobrador de impostos, um homem que era odiado pela sua própria nação, pois ele trabalhava para o Império Romano. O Império Romano naquela época subjugava, dominava aquele povo. Tanto é que os judeus eles esperavam que o Messias fosse um homem ou Deus que viesse todo pomposo em glória e arrancasse o Império Romano e destruísse o Império Romano e libertasse eles do Império Romano. Mas na realidade não foi assim. Cristo veio de forma humilde, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. É evidente que o Senhor Jesus ele arrancou-os do Império Romano espiritual, que é o império do pecado. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então Cristo veio trazer essa liberdade, não como eles esperavam. O Império Romano continuou ainda a subjugar a eles. Não foi essa a intenção de Cristo de vir para ser juiz nessa terra, ou repartidor de alguma coisa. Não, ele veio trazer a salvação e é claro, ele recebeu o direito de julgar a todos no dia do juízo final. Hoje, Cristo é o nosso advogado. Mas, continuando, Levi, ele é chamado pelo Senhor Jesus Cristo. E imediatamente ele deixa tudo para trás. Ele não olha o quanto ele havia recebido, ou quanto ele haveria de cobrar, ou quanto tempo ele ficaria trabalhando para que fosse aposentado. Não, ele não olha isso. Ele imediatamente ele segue a Jesus. Porque o chamado de Jesus é irresistível. Quando nós ouvimos a voz do bom pastor, não tem como não seguir. A nossa alma tem sede de Cristo. E quando nós ouvimos a sua voz, nós o seguimos, pois é o bom pastor que nos leva às águas tranquilas e nos conduz aos pastos verdejantes. E Mateus, ele começa a seguir a Jesus e ele tem uma ideia, um plano. Mateus agora, ele pensa em seu coração: eu vou fazer um banquete. E faz esse banquete. Mateus, a alegria de ter sido chamado por Cristo foi tanta que ele faz um banquete. Ele faz um banquete para comemorar a sua salvação. E ele também faz um banquete para que os seus amigos, pecadores e publicanos, pudessem ouvir Jesus também. Ele faz um banquete e Jesus estava nesse banquete. Porque Mateus ele não só recebeu a Cristo no seu coração, como também abriu as portas da sua casa para que Cristo estivesse lá. E Cristo estava. Porque Cristo não veio para os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Mateus, um ótimo evangelista, ele agora estava na sua casa com seus amigos pecadores que poderiam estar ouvindo a Cristo. Mateus, ele cumpre aquilo que Cristo nos ordenou a cumprir.
Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quando nós recebemos o chamado de Cristo para segui-lo, imediatamente nasce no nosso coração um desejo de anunciar a palavra do Senhor, seja no anônimo ou seja em público. Tem que haver esse desejo. Se de fato nós seguimos a Cristo, tem que haver esse desejo. Houve esse desejo com Levi, com Mateus, houve esse desejo com 120 que estava no cenáculo quando desceu o Espírito Santo. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi anunciar as grandezas de Deus. Houve esse desejo também em João 9, naquele cego de nascença que passa a anunciar a Cristo, a falar de Cristo, a expor o poder de Cristo. Também acontece com aquela mulher samaritana à beira do tanque que passa a anunciar que conheceu o Messias e as pessoas, através de ouvir a ela, viram Jesus e creram nele e ainda diziam: nós agora cremos nele, não é pelo que ouvimos de você, mas é pelo que nós vimos dele. Então, meus irmãos e amigos, quando de fato nós conhecemos a Cristo, nós temos que falar de Cristo, fazê-lo conhecido. É isso que o Senhor Jesus, Ele deseja de nós. Aqueles endemoniados também viviam acorrentados em cadeias, sedentos de libertação. E Jesus os liberta e a primeira coisa que eles fazem é reconhecer a Cristo e anunciar a Cristo e a falar de Cristo. Porque a evangelização, ou levar as boas novas, ela nasce quando Cristo ele está dentro de nós, quando nós seguimos a Cristo verdadeiramente. A evangelização é uma responsabilidade da igreja e uma necessidade do mundo. Que nós possamos compreender esse exemplo de Levi, de acolher com alegria a salvação do Senhor e de fazer com que os outros também possam conhecer essa tão grande salvação. Que Jesus Cristo seja com o nosso espírito.